Olá, bom dia. Recém-chegado a Brasília, só de ir do aeroporto para casa, trepidação no asfalto, buraco, sacudida, barulho de som horroroso de outro carro, o carro da frente, sujeito jogando garrafa vazia pela janela. Depois chego em casa, pego o jornal do dia seguinte, a manchete são assaltos 24 horas por dia em Brasília. Eu estou de volta ao Brasil. Fazia tempo que não via isso. Bom, domingo de almoço e jantar políticos. Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e mais líderes, ministros, presidentes de partidos, todo mundo aí falando de reforma da Previdência. O PSDB, agora o futuro presidente vai ser o governador de São Paulo, Alckmin, já garantiu apoio à reforma da Previdência. O governo parece que hoje não tem os 308 votos necessários, mas quer votar ainda neste mês, antes das férias legislativas. Os números desse quase milagre econômico estão mostrando que em 1 ano e meio saímos do caos para o crescimento econômico, para a volta do crescimento, para a queda de juros, queda de inflação, aumento de investimentos, bons resultados na balança de pagamentos, melhores resultados na capacidade aquisitiva do povo. Então, e aí fica essa reforma da Previdência como necessária para continuar esse ritmo. Já fizeram uma nova proposta de reforma, a idade mínima de 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, 60 anos para os professores, 55 anos para atividades perigosas como polícia, por exemplo. Contribuição mínima de 15 anos ao INSS, e de 25 anos para servidores públicos. Aposentadoria com contribuição de 15 anos, 60% do valor. 100% do valor só com 40 anos de contribuição. E sem vinculação aí desse DRU, desse DRU, que transfere receita da Previdência para o Caixa do Tesouro. Um ex-presidente do Banco Central me demonstra que há uma retomada lenta e gradual do crescimento econômico, e o que é saudável é que não é apenas puxado por um setor, no caso o agropecuário, que vinha sustentando tudo. No último trimestre, ou seja, julho, agosto, setembro, a indústria cresceu 0,8%, os serviços, comércio, por exemplo, cresceu 0,6%, o consumo das famílias cresceu 1,2%, o investimento cresceu 1,6%, as exportações cresceram 4,1%, isso segundo números do IBGE. O ex-presidente do Banco Central disse que há uma ameaça externa, que seria a alta de juros nos Estados Unidos, que faria subir o dólar em relação ao real. E a ameaça interna é o déficit fiscal, onde a reforma da Previdência tem um papel importante. E a dívida pública, que está cada vez maior. Agora, engana-se quem pensa que só estão reunidos para discutir reformas de Previdência. Ontem almoçaram, jantaram e já marcaram nova reunião para esta semana, que está começando hoje. Não se enganem, não é só a reforma da Previdência, nem a reforma da Previdência é o assunto principal. Seria muita ingenuidade pensar que políticos se reúnam e vão tratar só de assuntos que dizem respeito à economia. Não. Eles estão de olho na eleição. Eles não são trouxas ou não teriam votos para se elegerem. A eleição do ano que vem tem sido o assunto principal. O assunto principal é esse. Estão de olho na eleição, sabem que se a reforma da Previdência for aprovada, vai acelerar
né? Essa reforma vai acelerar as boas expectativas da economia, o que dá mais poder ao governo de escolher um candidato junto com os outros partidos. Tinha um monte de presidente de partido ontem nessa reunião. O desemprego caiu para 12,2%, né? O aumento real do salário mais 4,2%. Né? Então, são bons números a reforçar a posição do governo. Do governo oferecer um candidato de acordo com seus aliados. Né? Estava lá Henrique Meirelles, é um nome que está aparecendo cada vez mais, porque é o autor desse milagre econômico, né? Ministro da Fazenda. Henrique Meirelles trabalhou 8 anos com Lula, como presidente do Banco Central, com Dilma também, né? Já foi do PSDB, foi o deputado federal mais votado de Goiás, né? Foi presidente mundial do Banco de Boston, foi presidente do Conselho da Azul e da JIF, né? Aí a parte ruim dele, né? Que se meteu, estava metido nessa aí. Mas, enfim, é um nome que aparece como terceiro entre Bolsonaro e Lula. Né? Mas os políticos ainda estão discutindo isso. De Brasília, Alexandre Garcia.